Olá, amigos internautas, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas, neste primeiro dia do mês de outubro de 2020, em pleno outono aqui no Hemisfério Norte. Convosco vai ficar nos próximos 30 minutos a Ana Guedes e temos vários temas para vocês. Vamos falar, entre outras coisas, de uma nova manifestação prevista para Luanda. Falaremos também aqui da reabertura da fronteira entre Moçambique e a África do Sul e vamos também aqui falar de problemas ou de preocupações que congressistas americanos têm relativamente à democracia em África. Mas vamos começar então com Angola, onde os revus pedem a demissão do chefe de gabinete de João Lourenço. O autodenominado Movimento Revolucionário de Angola, cujos integrantes são conhecidos por revus, realiza neste sábado, 3 de outubro, uma manifestação para exigir a exoneração do diretor de gabinete do Presidente da República, aliás, Ideltrudes Costa, supostamente envolvida em escândalos financeiros, de acordo com uma investigação divulgada pela imprensa portuguesa. Benedito Jeremias, conhecido por Dito Dali, diz não entender como é que, perante o escândalo, o Presidente da República se mantém impávido e não exonera o seu inferior hierárquico que se beneficiou de forma propositada desses dinheiros que foram investidos em paraísos fiscais. A oposição angolana também já pediu esclarecimentos ao governo de João Lourenço. De recordar que, a 21 de setembro, a televisão portuguesa TVI revelou que o presidente João Lourenço autorizara a contratação de uma empresa de consultoria de Ideltrudes Costa, a IMFC Consulting, que, entre outros negócios, visava a modernização dos aeroportos angolanos. Outro contrato revelado refere-se a um serviço para a Comissão Nacional de Eleições de Angola, num trabalho que a empresa de Costa fez para as eleições que terminaram com a vitória de João Lourenço. Em fevereiro, de recordar, o jornal português Expresso já tinha revelado que Ideltrudes Costa recebera em julho de 2013, quando então era ministro de Estado e chefe da Casa Civil, na presidência de José Eduardo dos Santos, 17,6 milhões de dólares, cuja origem ainda se desconhece. O dinheiro foi depositado numa das suas contas no Banco Angolano de Investimentos, o BAI, e 17 milhões foram aplicados em títulos garantidos daquele banco, disse o jornal citando documentos a que teve acesso. Uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio, não esqueçam, a partir das 18 horas, horas de Angola. E falando de questões de governação e de corrupção, a nossa convidada desta sexta-feira do Angola Fala Só é Navita Ngol, ela é deputada da UNITA, e o tema desta Angola Fala Só é o balanço da governação de João Lourenço. Portanto, se quer fazer perguntas à deputada Navita, envie-nos através do WhatsApp, não esqueça, mais um 908-652-4584. Também podem fazê-lo via Facebook, não esqueçam, encontram-nos em Voa Português. Continuando em Angola, vamos agora falar de Isabel dos Santos, e isto os advogados dela querem esclarecer eventuais irregularidades das autorias que foram feitas às empresas dela e garantem que vão ser assistentes nos processos após a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal, a CMVM, ter instaurado ações sobre auditores relacionadas com o escândalo dominado Luanda Leaks. Em comunicado divulgado esta quinta-feira, os advogados escreveram que as empresas foram clientes de boa-fé e confiaram no currículo e também na capacidade profissional das empresas de auditoria e que serão assistentes nos processos para zelar pela defesa dos direitos face a supostas práticas irregulares das ditas auditorias. Este posicionamento surge depois da Comissão ter divulgado ontem um relatório de supervisão a auditores no ciclo de 2019-2020, no qual diz que instaurou 10 ações de supervisão a 9 auditores no seguimento das notícias de alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos. Os advogados dizem que as empresas da engenheira Isabel dos Santos, enquanto clientes, nada têm a ver com eventuais irregularidades que empresas de auditoria possam ter no seu funcionamento e que possam constar
deste relatório. Em janeiro, depois da divulgação da investigação ao império financeiro de Isabel dos Santos, estávamos a dizer que em janeiro, depois da divulgação da investigação ao império financeiro de Isabel dos Santos e do seu marido, Síndica do Colo, pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, que passou a ser conhecida então por Luanda Leaks, a CMVM indicou ter desencadeado ações de supervisão concretas às denúncias. Vamos agora falar aqui da Guiné-Bissau, isto porque o presidente do Níger, Mamadou Issoufou, prometeu ao seu homólogo da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, ajudar a levantar as sanções impostas pela ONU a 11 militares do país envolvidos no golpe de Estado de 2012. Issoufou, cujo país preside agora o Conselho de Segurança da ONU, fez estas declarações no final de uma rápida visita à Bissau ontem, onde afirmou que o levantamento das sanções será uma viragem na página do clima de instabilidade dos últimos anos na Guiné-Bissau. Umaru Sissoko Embalo, por seu lado, considerou que os militares, citamos, já se comportavam de forma republicana. E em Cabo Verde, hoje é dia de aulas. 132 mil alunos iniciaram as aulas hoje em Cabo Verde, na sua maioria em regime presencial, à exceção dos alunos da capital Praia, onde os números de infectados pela Covid-19 continuam elevados. As aulas serão retomadas a 1 de novembro na Praia. No resto do país, as escolas abriram as portas com medidas restritivas de prevenção. Na sua página no Facebook, o secretário de Estado adjunto para a Educação, Amadeu Cruz, sublinhou que a prioridade é estabelecer um quadro sereno e propício às aprendizagens e ao recomeço da vida coletiva, preservando a saúde e o bem-estar dos alunos e do pessoal docente e não docente. Como a Voz da América tem noticiado, professores e pais pediram o adiamento do início presencial do ano letivo, mas o Ministério da Educação de Cabo Verde reiterou que estavam criadas as condições para tal e que está pronto a recuar se a situação assim o impuser. A África do Sul abre hoje, ou reabriu já hoje, as suas fronteiras a todos os países africanos, mas impede a entrada de turistas de cerca de 50 países com altas taxas de infecção por coronavírus, tal como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Índia, Rússia, França e Portugal. A economia mais industrializada do continente fechou as suas fronteiras no início de um bloqueio nacional a 27 de março para limitar a propagação do vírus. As restrições de movimentação e de negócios têm vindo a ser reduzidas gradualmente desde junho, mas as fronteiras permanecem fechadas para evitar a importação do vírus do exterior. O país vai reabrir algumas fronteiras terrestres e os três aeroportos principais, que são na cidade de Cabo, Durban e Joanesburgo, também são reabertos. Todos os viajantes, contudo, deverão apresentar um teste de coronavírus negativo feito nas 72 horas antes da partida. Serão depois examinados à chegada e solicitados a instalar um aplicativo de rastreamento de coronavírus nos seus telefones celulares. As restrições de viagem, dizem as autoridades, serão revistas a cada 2 semanas. A África do Sul foi particularmente atingida pela pandemia do coronavírus, com quase 670 mil infecções e cerca de 17 mil mortes, cerca de metade do número total de casos detectados no continente africano. Já iremos falar aqui de números do Covid também nos países africanos de expressão portuguesa, mas antes de recordar que a fronteira de Ressano Garcia-Libombo abriu hoje para a circulação normal de pessoas e bens entre a África do Sul e Moçambique, e vice-versa, claro, mas os viajantes devem, como já dissemos, apresentar resultados negativos de um teste de Covid-19 com validade de 72 horas. Portanto, tem que fazer um teste de Covid-19 feito até 72 horas antes de entrarem na África do Sul, e esse teste tem que ser negativo, senão ser-lhes-á impedida a entrada. Este é o tema de um vídeo que nós temos na nossa página www.voaportugues.com, é o nosso site, estará também disponível na nossa página no Facebook. Não esqueça, encontras no Facebook em Voa Português.
E como estávamos a dizer, falando de Covid, Moçambique continua a ser o país lusófono em África com mais casos, tem 8.728, com 178 infecções registradas ontem, quarta-feira. O número de mortos em Moçambique subiu para 61. Em consequência, todas as camas preparadas para os cuidados intensivos de Covid-19 em Maputo já estão ocupadas, o que levou o presidente Filipe Nyusi a avisar que as autoridades vão apertar o controle das medidas de prevenção do novo coronavírus. Por outro lado, Angola lidera no número de mortos, com mais 4 casos anunciados ontem. No total, o país registrou já 188 óbitos pelo coronavírus. O país tem mais 67 casos, com o total acumulado a ascender a 4.972, dos quais 2.848 estão ativos, 9 em estado crítico e 18 graves. Cabo Verde ultrapassou ontem a barreira dos 6.000 infectados, com mais 124 casos anunciados e um morto. No total, o arquipélago cabo-verdiano restou até agora 6.024 casos e 60 óbitos. A Guiné-Bissau, que apenas atualiza os dados às segundas-feiras, tinha na segunda-feira 2.362 casos, dos quais 39 terminaram em mortes, enquanto São Tomé e Príncipe, sem casos revelados, desde o dia 25 de setembro, restou até agora 15 mortos entre os 911 casos. Na nossa página no Facebook e também na nossa página na internet, www.voaportugues.com, poderão também ver um vídeo sobre os estrangeiros na África do Sul que sofrem de forma rotineira assédio, violência e discriminação, isto por parte das autoridades locais e governamentais, isto de acordo com um relatório divulgado nestes últimos dias pela Human Rights Watch. A Human Rights Watch diz que a xenofobia continua em grande na África do Sul, apesar de um plano de ação por parte do governo, que o lançou em 2019, em maio de 2019, exatamente para combater a intolerância. Portanto, este é um tema que vamos ter disponível no nosso site e também no Facebook. Relativamente a um dos tópicos que nós anunciámos aqui, a questão do Congresso dos Estados Unidos e a situação da democracia em África, os congressistas americanos realizaram ontem uma audiência sobre a situação nos países africanos a sul do Saara, devido ao que consideram ser uma erosão das instituições democráticas e o seu impacto no crescimento económico da região, bem como no acesso a recursos de saúde e educação. A representante Karen Bass, que é uma democrata e que preside o subcomitê da Câmara para a África, Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais, disse que vários países da África subsaariana estão a afastar-se dos princípios democráticos fundamentais. Disse ela, o retrocesso democrático inclui, mas não está limitado à degradação de eleições livres e justas, violação da liberdade de expressão, empenho da oposição política em desafiar o governo ou responsabilizá-lo e o enfraquecimento do Estado de Direito, afirmou Bass, acrescentando que um dos maiores problemas de muitos países africanos é a realização de eleições não credíveis. Os líderes, disse, manipulam leis, liberdades e eleições para se manterem no poder. Especialistas de várias instituições ouvidas na sessão falaram num retrocesso democrático em vários países. Ora, aqui está exatamente uma das perguntas que, para os nossos amigos internautas, o que acham de facto da situação da democracia em África, sobretudo na África Austral, portanto a sul do Saara, tendo em conta estas afirmações desta congressista democrata americana, Karen Bass, que diz que o retrocesso democrático inclui, mas não está limitado à degradação de eleições livres e justas, à violação da liberdade de expressão e empenho da oposição política para desafiar o governo ou responsabilizá-lo, e também o enfraquecimento do Estado de Direito. Gostávamos de saber o que vocês pensam destas afirmações e também da situação que se vive em África, sobretudo nos países para onde nós emitimos, portanto, países africanos de língua oficial portuguesa. Continuamos aqui nos Estados Unidos, ou vamos já continuar aqui nos Estados Unidos, também para dar um alô aos nossos amigos que, entretanto, enviaram os seus comentários. O Mike Matavel, ele diz que é um moçambicano e que nos vê a partir de Joanesburgo, na África do Sul.
Portanto, não esqueça que já pode viajar para Moçambique, desde que tenha um teste negativo do Covid-19, feito nas últimas 72 horas antes da sua passagem pela fronteira. Temos também a Nona Sá, que diz: bom dia, Ana. Jordão Anono, da Guiné-Bissau, a partir do Brasil. Olá, Jordão. Esperamos que a situação aí no Brasil esteja um pouco mais calma, apesar dos números do Covid-19 no Brasil continuarem a ser confrangedores. Temos também o Rogério Lavagem Cerebral, que tende, diz que no caso de Isabel dos Santos, os países europeus estão a beneficiar do que a própria Angola, portanto, de Angola deve ser. A minha pergunta é a seguinte: uma perseguição ou luta contra branqueamento de capitais? Ele diz que está ligado a partir de Tóquio. Portanto, esta poderá ser também uma boa pergunta para a nossa convidada do Angola Fala Só, a deputada Navita Ngolo. Ela vai falar sobre a governação de João Lourenço, e a governação de João Lourenço está muito equiparada ao seu combate à corrupção. Mas continuando a falar sobre os Estados Unidos, agora vem Estados Unidos e a China. É um tema recorrente nestas últimas semanas. Aqui nos Estados Unidos, os legisladores alertam para a ameaça da China. Dizem que Washington até agora não conseguiu acompanhar Pequim quando esta emerge como uma potência global. As preocupações expressas em 2 relatórios separados criticam as agências de inteligência e também os legisladores dos Estados Unidos por se apegarem por muito tempo à noção de que o aumento do comércio e da interação com a China levaria Pequim a alinhar-se com os valores ocidentais. Em vez disso, os relatórios argumentam que os Estados Unidos estão a lutar para inverter a tendência, já que enfrentam um perigo real de serem substituídos pela China no cenário mundial. O relatório do Comitê de Inteligência da Câmara critica as agências de inteligência americanas por se tornarem excessivamente focadas na sua missão de contra-terrorismo e por não se adaptarem às ameaças de um mundo em mudança. Para combater melhor a China e outras ameaças emergentes, o relatório diz que as agências precisam de fazer melhor uso das informações comumente disponíveis na internet, mídia social e outros lugares. O relatório diz também que as autoridades dos Estados Unidos precisam de prestar mais atenção às ameaças não imediatas e não militares, como a saúde global, segurança económica e mudança climática. Um segundo relatório, este de legisladores republicanos, não foi menos contundente e recomenda mais de 400 mudanças na estratégia de Washington para com a China. O relatório diz que devem ser impulsionadas as operações de contra-espionagem contra a China e garantir que as cadeias de suprimentos médicos e de segurança nacional dos Estados Unidos não precisam de responder mais sobre produtos de fabrico chinês, ou seja, não precisam de depender de produtos de fabrico chinês. Também recomenda o aumento dos gastos com a defesa para melhor combater as capacidades nucleares chinesas, bem como as crescentes forças convencionais da China. Ainda sobre a administração Trump, impôs sanções a um poderoso general e líder empresarial cubano. É mais uma ação de pressão sobre Cuba. O visado pela ação do Departamento de Tesouro americano é Luiz Alberto Rodrigues López Calleja. Ele é genro do ex-presidente Raul Castro, que comanda um conglomerado com amplos interesses económicos, incluindo hotéis filiados aos militares cubanos. De acordo com a ordem, quaisquer bens deste general nos Estados Unidos serão congelados e quaisquer transações com ele sujeitas a processos americanos. A ação ocorre um mês antes das eleições americanas, nas quais o presidente Trump quer garantir outro mandato e precisa de vencer a Flórida, onde a sua base republicana inclui muitos cubanos americanos que se impõem intensamente ao Estado comunista criado por Fidel Castro. Entretanto, os Estados Unidos oferecem agora uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que conduzam à detenção e condenação do ex-ministro de Eletricidade da Venezuela, Luiz Alfredo Mota Domingues, e do ex-ministro das Finanças, Eustíquio José Luís Gomes, acusados ambos de corrupção na empresa estatal de eletricidade venezuelana, a Corpo Elec. Sobre ambos pendem, aliás, também 8 acusações, isto num tribunal distrital do sul da Flórida,
incluindo uma de conspiração para cometer branqueamento de capitais e 7 acusações de recebimento de subornos em troca de favorecimento a empresas em contratos com a empresa estatal de eletricidade. Antes de passarmos aqui a notícias de África, dar de novo os bons dias, boas tardes ou boa noite, dependem de onde nos estiverem a ver. O Odair Bom Jesus, ele diz que está no Luxemburgo. O Gibril Cissé diz que está na da Guiné-Bissau e está em Jeddah, portanto isto é Arábia Saudita. O Ronei Belarmino da Silva diz que o Brasil é o único país do mundo que não tem medo do coronavírus. Vamos ver. Fac Paciana diz que está em Moçambique, porque diz aqui em Moçambique as aulas iniciaram hoje no ensino geral, mas algumas escolas, tive a oportunidade de passar aqui na província de Nampula, os alunos não usavam máscara e nem observavam o distanciamento social. Portanto, 2 medidas necessárias para se evitar a contaminação do coronavírus. Portanto, não se esqueçam também, os nossos amigos internautas, de estarem connosco todos os dias durante 30 minutos. Nós estamos aqui de segunda a sexta com notícias do mundo, da África e sobretudo da África lusófona. Portanto, se tiverem algum comentário, não se esqueçam, coloquem aqui, é uma forma de nós saberem o que é que vocês pensam do nosso trabalho, também o que é que pensam das notícias que fazem a atualidade mundial. E não se esqueçam, todos os dias, 30 minutos, segunda a sexta, aliás. Portanto, os 5 dias úteis da semana, nós estamos aqui com notícias e informação. Estejam connosco todos os dias, regressem amanhã e não se esqueçam, digam também aos vossos amigos e também aos vossos familiares. Para nós é um prazer saber que o nosso trabalho é apreciado por vocês. E vamos então, como eu já disse aqui, à Nigéria, que assinala hoje 60 anos de independência, com o presidente Muhammadu Buhari a pedir uma cura nacional em face de profundos desafios económicos e de segurança. Houve um desfile militar no estádio com pouca frequência, na capital Abuja, e num discurso que foi transmitido pela televisão, Buhari insistiu que a Nigéria estava fadada ao destino de ser a maior nação negra do planeta, mas que enfrenta grandes problemas. O maior produtor de petróleo da África foi atingido pelas consequências económicas globais da pandemia, uma vez que uma queda nos preços do petróleo bruto retirou-lhe receitas essenciais, algo que também aconteceu, como sabem, em Angola. Relativamente à Nigéria, ele enfrenta uma insurgência jihadista de uma década no Nordeste e não conseguiu conter os confrontos sangrentos, sequestros e insegurança no Noroeste do país. Estima-se que quase metade da população de 200 milhões vive em extrema pobreza e a corrupção desenfreada drenou décadas de riqueza do petróleo. Na Serra Leoa, o ex-presidente Ernesto Bai Koroma vai comparecer perante uma comissão anti-suborno na próxima segunda-feira para responder a perguntas sobre suposta corrupção durante o seu mandato de pouco mais de uma década. A convocação da comissão faz parte de um esforço do seu sucessor, o presidente Júlio Maada Bio, para identificar quem estava por detrás do colapso económico da Serra Leoa. Em conjunto com o inquérito, Koroma e mais de 100 funcionários foram impedidos de deixar o país depois de uma investigação judicial os acusar de enriquecimento ilegal durante o seu mandato, que foi de 2007 a 2018. As alegações estão relacionadas a irregularidades envolvendo contratos de mineração, construção e licitações. Koroma negou anteriormente qualquer irregularidade, mas até agora não negou a intimação ou a polémica. O seu partido, o Congresso de Todo o Povo, ou Congresso Popular, que Koroma ainda lidera, tenciona apelar da ação contra ele. Relativamente à Guiné-Conakry, a Amnistia Internacional acusa a Guiné-Conakry de não responsabilizar as forças de segurança pela repressão letal dos protestos antigovernamentais que ocorrem desde o ano passado. A Guiné-Conakry vai ter eleições presidenciais no dia 18 deste mês e o presidente Alpha Condé concorre a um controverso terceiro mandato e algo que está por detrás de todos estes protestos contra ele e contra o seu governo. Os protestos em massa contra a candidatura de Condé começaram em outubro do ano passado, mas o presidente desafiou a oposição e em março deste ano pôs a Constituição a referendo e permitiu assim ao
vencer esse referendo, redefinir o limite presidencial de 2 mandatos para 0. Portanto, o contador dos mandatos presidenciais, segundo esta nova Constituição, que a oposição não aceita, está agora a 0 e por isso ele diz que pode concorrer. A resistência contra um terceiro mandato com D foi recebida com violenta repressão. O Ministério da Segurança, em resposta ao relatório, diz que a Amnistia Internacional não apresentou uma visão neutra dos eventos, pois estão empenhados em respeitar as liberdades fundamentais, como o direito à manifestação e liberdade de expressão. As negociações comerciais e bancárias feitas por norte-coreanos na República Democrática do Congo parecem violar várias sanções internacionais, de acordo com grupos de vigilância que afirmam que Pyongyang se aproveita do débil sistema bancário da RDC. Um relatório de agosto da Sentry, que é uma organização sediada aqui em Washington e que faz a monitoria de dinheiro que financia conflitos em África, indica que em 2018 2 empresários norte-coreanos viajaram para o Congo Democrático com vistos não comerciais, abriram uma empresa de construção, abriram uma conta bancária e receberam contratos para vários projetos, incluindo a construção de estátuas financiadas pelo governo. Os investigadores dizem que o relatório mostra que a Coreia do Norte procura partes do mundo, países do mundo onde possa operar secretamente e obter moeda estrangeira, portanto, divisa que de outra forma não estaria disponível para o governo de Kim Jong-un. Vamos agora a um tema que é interessante, relaciona-se com a arte africana. E isto, a pergunta que se fez ontem num tribunal em França é: retirar obras de arte africanas de um museu europeu é uma declaração política ou um ato criminoso? E esta foi exatamente a questão que um tribunal francês considerou ontem no julgamento em torno do ativista congolês Emery Mwazulu Diabanza e 4 outros, que estão em campanha para recuperar a arte que dizem ter sido saqueada por colonizadores. O advogado do Museu de Paris insiste que as suas propriedades, incluindo dezenas de milhares de obras de arte das ex-colónias, pertencem ao Estado francês. Os ativistas foram a julgamento por tentativa de roubo, por tentarem remover o mastro funerário africano do século XIX do museu em protesto que foi transmitido ao vivo em junho pelo Facebook. Os guardas do museu detiveram-nos rapidamente e os ativistas argumentam que nunca planearam roubar a obra, mas apenas chamaram a atenção para as suas origens. As autoridades francesas denunciaram o incidente, dizem que ele ameaça as negociações em curso com os países africanos, que o presidente Macron lançou em 2018 para a restituição legal e organizada. Se for condenado por tentativa de roubo de um objeto histórico, Diabanza pode levar até 10 anos de prisão e uma multa de $173 mil. Um veredicto está agendado para 14 de outubro. Diabanza defende o que chamou de ato político e disse que está na hora dos africanos, dos latino-americanos e outras comunidades colonizadas reaverem tesouros que lhes foram retirados. Ele acusa os museus europeus de ganharem milhões com obras de arte tiradas de países hoje empobrecidos, como o Congo, e disse que o polo, que veio do atual Tchad, deve estar entre as obras que devem ser devolvidas à África. E quase no final, duas notícias relativamente uma ao desporto e uma à arte, de que gostaríamos de apresentar imagens, mas a minha plataforma hoje não me permitiu usar vídeos. E então, é assim, faz hoje, em 1977, a 1 de outubro, no estado dos Giants, em East Rutherford, em Nova Jersey, isto nos Estados Unidos, Pelé jogou o seu último jogo. Nas imagens que obtivemos, as imagens das cerimónias e que a Associated Press tem disponível, pode-se ver Pelé agitando as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, chovia intensamente, ele foi levado em ombros para fora do campo por jogadores de ambas as equipas com que jogou. O astro de futebol jogou assim pelas 2 equipas que estiveram em campo, que foi o New York Cosmos e o Santos, que fora a sua equipa no Brasil. Estas imagens que nós vamos disponibilizar também no Facebook,
reaver Pelé no seu último jogo em 1977. E para terminar, Quino, o criador da Mafalda, a menina curiosa e perspicaz que usou humor e ironia para exigir mais democracia na Argentina, o seu país em crise, morreu aos 88 anos de idade e, segundo o seu editor, morreu na quarta-feira. Os cartoons do argentino invadiram as redes sociais entre as múltiplas homenagens que lhe foram feitas e foram vistos por milhares de admiradores da irreferente Mafalda. E assim, amigos, nos despedimos deste Washington Fora de Horas, em que hoje não pudemos apresentar nenhum vídeo, mas tiveram aqui as notícias e a informação. Não esqueçam que a nossa convidada, aliás, do Angola Fala Só, para quem pode ainda enviar as vossas perguntas ou comentários, é a Navita Ngolo, deputada da UNITA, e o tema é balanço da governação de João Lourenço. Há muita coisa que se pode perguntar a Navita Ngolo, porque nos pode dar a posição da UNITA e também a posição como cidadã angolana. E pronto, amigos, assim nos despedimos. Um abraço para todos. Eu volto para a semana. Amanhã vão ter aqui convosco o Álvaro Legero de Andrade, em substituição do João Santa Rita. Então, até mais. Um abraço para todos. Bye, bye.